Muito bom dia a todos. Reiterar, antes de mais, agradecer pelo convite que nos foi endereçado e a oportunidade de poder estar aqui e partilhar este tema. O meu nome é Dorival Teixeira e eu estou aqui a representar a Bodiva. O que eu vou falar aqui é apresentar o meu tema é a abertura do capital. E o que vou tentar passar aqui é o caminho, né, a ótica que, de certa forma, as empresas devem ter, aspectos que devem refletir quando tiverem a decidir avançar para uma abertura de capital, né? Em termos de agenda, eu vou tocar em três aspectos principais. O aspecto de decisão, o aspecto participantes no processo e o processo de oferta pública e admissão à cotação em bolsa. Bem, as empresas, as sociedades abertas, de certa forma, são reconhecidas como uma liga especial do empresariado, né? São reconhecidas nelas uma capacidade especial de performance. São reconhecidas por terem, em princípio, serem mais transparentes, por serem mais credíveis e mais apetecíveis para investir. Mas para que as empresas assumam esse papel, é necessário passar por um processo. Esse processo que, em princípio, a Angola vai viver, né, não só com a privatização das empresas públicas, que o plano intercalar prevê, mas também com a iniciativa privada, né, para avançar para essa situação. Ou seja, normalmente, e já como referi, o processo de abertura, a conclusão de um processo de oferta pública representa a epítome, né, de uma empresa que em alcançar um novo estágio, né, ou seja, em acrescentar valor aos seus acionistas, acrescentar valor aos seus colaboradores e acrescentar valor ao seu segmento de atuação. Mas para chegar aí é necessário fazer algumas ponderações, né? Ou seja, o processo da IPO é um processo exigente e que prevê e é necessário que haja uma preparação devida, um planeamento e uma execução criteriosa de todos os passos para a sua efetivação. Ou seja, nesse sentido, é necessário que a empresa, antes de decidir abrir seu capital, reflita sobre a sua capacidade interna em concretizar a iniciativa, né? Vai olhar aspectos como a governação societária, né? Aspectos de governação corporativa, ou seja, o estilo de governação está alinhado, permite realmente alcançar os objetivos que pretende. O cumprimento, ou seja, a empresa está devidamente estruturada para cumprir as novas exigências legais e regulamentares, ou seja, conseguirá necessariamente com essa iniciativa defender a sua posição competitiva, né? ou alargar, né, a sua posição competitiva. As perspectivas de crescimento, né? A condição financeira atual permite à empresa realmente financiar-se por via da bolsa, ou seja, a sua situação financeira atual permite que a empresa consiga se vender aos investidores, ou seja, e também é necessário refletir sobre que projeto é que essa empresa está a lançar ao mercado, né? Ou seja, está a lançar aos seus investidores, ou seja, será que é devidamente apetecível? Como é que eu, com o financiamento que vou obter da oferta pública, vou conseguir concretizar? São aspectos que também têm que ser ponderados. Outro aspecto é a disponibilidade de apoio, de serviços de apoio, ou seja, consultoria legal, consultoria financeira. E outro aspecto que é muito importante, que tem a ver com a relação com o mercado. Ou seja, a necessidade da empresa começar a gerar um histórico de credibilidade junto dos analistas financeiros, junto da imprensa, junto dos investidores. Ou seja, o mercado, a abertura do capital, ou IPO, como nós vulgarmente falamos, utilizando a expressão em inglês,
encerra em si algumas oportunidades, não é? Ou seja, ao dispersar o capital, a empresa tem a oportunidade de levar o seu nível de credibilidade, a sua visibilidade junto dos investidores, junto dos clientes, parceiros e colaboradores. Ou seja, por conseguir obter, de certa forma, financiamento em larga escala, conseguirá adquirir mão de obra especializada, né? Adquirir infraestruturas e consolidar a sua posição, a expansão dos serviços que presta, né? E por outro lado, também a abertura de capital e a dispersão do capital e a cotação em bolsa permite que a empresa tenha um outro elemento para utilizar como moeda, as suas próprias ações, né? E que pode utilizar as suas ações para adquirir ativos em situações, por exemplo, de fusões, cisões, de fusões com outras empresas. E por outro lado também uma forma de incentivar, motivar e compensar os seus colaboradores. E um dado que não é, deixei por último, mas não deixa de ser um dos mais importantes, é a possibilidade de geração de riqueza para os fundadores e acionistas atuais. Porque no processo de dispersão do capital, a empresa não só a empresa financiada, né? Os acionistas atuais também tiram partido dessa dispersão do capital. E isto é um dado que às vezes é posto de parte, mas é importante termos em conta. Mas nem todos são flores, né? Também existem riscos, existem desafios. Num processo de oferta pública, dispersão de capital, existem custos que têm que ser honrados. Ou seja, o processo de execução da oferta nem sempre é pouco oneroso, mas em princípio, se a empresa for suficientemente alienável, se for suficientemente atrativa, consegue cobrir esses custos, né, com a execução da oferta. E também tem outros custos que é importante ter em consideração, que são os custos como manutenção do estatuto da empresa de sociedade aberta, né, aspectos com divulgação e por aí fora. Existe outro risco, que isso já tem a ver mais com o negócio em si, tem a ver com a divulgação extensiva da informação. Ou seja, a empresa, por ser uma sociedade aberta e estar obrigada a divulgar informação sobre si, sobre a sua atividade, sobre os seus projetos, acaba por ter menos flexibilidade, não diria menos flexibilidade, uma reduzida flexibilidade na sua gestão, não é? Ou seja, e principalmente de projetos que ainda são importantes, mas que ainda não devem ser divulgados. E aí, por força do seu estatuto, ela tem que necessariamente divulgar. E outra situação, que é um risco, que é a possibilidade de municiar a concorrência. Mas esse aspecto de municiar a concorrência está aqui como um risco, mas é também uma oportunidade, né? Porque, apesar da empresa divulgar informação extensiva posterior, ela também é mais transparente. E por ser mais transparente, também, de certa forma, junto dos investidores, conseguirá, em princípio, captar maior interesse, né? Porque nós, em princípio, qualquer investidor mais atento vai querer investir em empresas que ele consegue visualizar o que é que ela tem, o que é que ela é, do que uma empresa mais obscura, mais opaca. Outro aspecto tem a ver com uma pressão contínua para a preparação e divulgação de informação, que de certa forma já referi, e os aspectos legais, as exigências legais regulamentares têm que ser continuamente cumpridas. E, enfim, e para finalizar, é o aspecto da diluição da estrutura acionista, ou seja, a empresa não deixará de ter uma ótica mais fechada, né? Uma gestão mais familiar, e passará a ter uma tipologia de gestão mais voltada para mais profissional, digamos assim. Ou seja, ponderado todos os aspectos positivos e negativos, e caso as oportunidades que o mercado de capitais encerra sobreponham aos riscos, a empresa, em princípio, deve assumir esse risco e avançar para um processo de abertura de capital. Mas para avançar para o processo de abertura de capital, a empresa não fará isso sozinha, né? Ela precisa de apoio. E nesse aspecto, nós temos aqui 3 participantes que são fundamentais e que, em regra, participam sempre em processos de oferta pública. O underwriter, ou colocador,
um escritório de advogados e uma empresa de auditoria. O underwriter é fundamental e normalmente é uma instituição financeira, normalmente um banco de investimento, e que ajuda a empresa na distribuição e na estruturação da operação da oferta pública. Quando tiver a empresa que escolher um parceiro dessa natureza, é importante que pondere também alguns aspectos, ou seja, o histórico desse parceiro, ou seja, a sua experiência, o conhecimento do setor em que a empresa atua, a reputação do parceiro pode ajudar no processo de oferta pública, né? E a sua base de relações. Outro aspecto é o compromisso, ou seja, se estivermos a falar às vezes de um parceiro muito grande, em que tem muitos projetos, ou seja, será que a minha iniciativa é de certa forma interessante para esse parceiro? Ou seja, são aspectos que também tem que ponderar, ou seja, o foco desse parceiro na iniciativa do emitente. Outro aspecto é o suporte, ou seja, que disponibilidade é que esse parceiro terá, não só na colocação da oferta, mas depois no fomento da negociação. Porque qualquer empresa que embarque num processo de oferta pública está interessada não só em arrecadar o financiamento por via do IPO, não é? Mas quer que em mercado secundário, ou seja, sejam feitas transações com os seus títulos, para poder ter uma noção do valor, da percepção que as pessoas dão, da valorização do ativo que ela pôs à disponibilidade, pôs à disposição, o que vai facilitar, de certa forma, futuros financiamentos e mesmo uma questão de marketing e por aí fora. E outra situação, por último, que eu ponho aqui é a capacidade de distribuição, e que cola um bocadinho com a parte inicial do histórico, na última linha, que é a base de relações, que é a capacidade que tem aquele investidor em distribuir aquelas ações que vão ser postas à disposição do público. Ou seja, o grau de abrangência que esse banco de investimento tem em distribuir local, regional ou internacionalmente. Outro parceiro também importante é o escritório de advogados, não é? Ou seja, é necessário que essa entidade tenha um entendimento aturado sobre o direito societário e as leis atinentes sobre o mercado de valores mobiliários. Ou seja, ele vai apoiar, porque ele vai apoiar o emitente no processo de registro do prospecto, né? No aconselhamento, no que tanja ao cumprimento dos requisitos de divulgação e também nos ajustamentos necessários em termos de estrutura de governança corporativa e políticas e procedimentos, e também na definição de uma estratégia, ou seja, de montar uma estratégia legal, né, do ponto de vista legal, que promova um valor acrescentado em situações pós-oferta pública, né, por meio de talvez fusões ou aquisições adicionais, e aquisições ou financiamentos adicionais. Em última instância, e não menos importante, são os auditores. Ou seja, os auditores são críticos no processo da oferta pública, ou seja, por darem a credibilidade às demonstrações financeiras que a empresa que vai oferecer os títulos vai pôr à disposição, não é? Ou seja, vão ajudar a testar que as demonstrações financeiras realmente cumprem com o padrão a que estão adquiridas as sociedades abertas, e também vai ajudar a empresa a fazer alguns ajustamentos internos, né, para o cumprimento dos prazos previstos, né, nomeadamente avaliar a capacidade interna em termos de meios, e também identificar e rever políticas e procedimentos. Ou seja, no fundo é necessário a empresa reunir uma equipa que lhe permita potenciar o seu potencial para o plenário. Ou seja, passando essa fase dos participantes e da decisão, é necessário falarmos em concreto do processo de oferta pública e das fases que o compõem. Ou seja, em princípio, o processo de oferta pública tem 8 fases nucleares, né? Ou seja, o processo inicial, que é uma reunião para o lançamento da iniciativa, a preparação do prospecto, a efetivação do due diligence, o registro de oferta na CMC, a admissão da emissão, a negociação em bolsa, nesse caso diria a Bodiva, a efetivação do roadshow, a precificação da oferta e a alocação da emissão aos seus subscritores.
No que diz respeito ao lançamento da iniciativa, a reunião de lançamento da iniciativa, é necessário que, durante todo o processo, né, de decisão, de escolha de parceiros, a empresa faça já o seu trabalho de casa, né? Porque quando for lançada se for feita essa reunião de lançamento, a empresa terá que fazer uma apresentação do seu negócio aos seus parceiros, né? No fundo é criar condições para alinhar as perspectivas, né? E pôr todos no mesmo diapasão e orientados para o objetivo último, que era alienar o capital que ela pretende dispersar. Ou seja, nesse processo também, provavelmente, a empresa vão ser analisados vão ser analisados o processo de oferta pública, os fundamentos económicos da iniciativa, a proposta do cronograma da oferta, é necessário que isso seja bem alinhado, e a definição de responsabilidades. E um aspecto muito importante tem a ver com a entrega de alguns documentos já para facilitar o processo de due diligence, que eu vou falar um bocadinho mais à frente. Ou seja, nessa apresentação, a empresa tem que definir tem que tocar em alguns aspectos para conseguir alinhar perspectivas convenientemente. Ou seja, tem que apresentar de forma clara e objetiva a história da empresa, ou seja, a indústria, os produtos e serviços, a tecnologia que tem, os seus resultados financeiros, a estratégia que pretende utilizar na dispersão e evidenciação de algumas potenciais limitações. E quando falo de potenciais limitações, estou aqui a falar de aspectos de contingência, né? Litígios, ou qualquer situação que possa vir a ser má publicidade da oferta, né? Ou seja, não vai a empresa registrar a oferta na CMC e depois aparecerem situações que depois fazem má publicidade e limitem, de certa forma, o prognóstico de sucesso a possibilidade de sucesso da sua iniciativa, né? Outro aspecto, em segunda fase já, que é a preparação do prospecto. Ou seja, o prospecto é um documento fundamental da oferta. E aqui volta um bocadinho a componente de preparação, planeamento e execução criteriosa. Ou seja, o esforço que a empresa, que o emitente e os seus parceiros dedicarem à preparação do prospecto pode, de certa forma, condicionar positivamente a iniciativa, ou seja, pode ajudar a iniciativa, que a iniciativa ocorra dentro do cronograma previsto, né? Porque o prospecto será um dos documentos que a CMC, de certa forma, vai incidir com maior atenção. E há aspectos importantes que ali vão estar descritos, como o património, a situação financeira da empresa, a finalidade da oferta, ou seja, os riscos associados. E não é à toa que não é casuisticamente que a CMC vai olhar, de certa forma, para o prospecto, porque é com base no prospecto também que os investidores, de certa forma, vão tomar a sua decisão de embarcar ou não na iniciativa proposta pelo emitente. O due diligence é uma revisão extensiva de um conjunto de documentação que compõe a oferta, ou seja, e o due diligence é feito normalmente pelos intermediários que os parceiros que a empresa escolhe, porque de certa forma eles são solidários, né? Podem ser solidarizados nas penalizações se passarem ao mercado informação errada. E de certa forma também é importante o due diligence, porque permite que os underwriters, e principalmente o underwriter que vai ser o parceiro na colocação e na divulgação da oferta do emitente, tenham uma noção clara de como é que a empresa opera, quais são os potenciais riscos, ou seja, e de certa forma vai permitir ter um conhecimento mais claro da atividade do emitente e melhor ajustar a abordagem para o roadshow ou mesmo a precificação da oferta, não é? Ou seja, ter uma noção clara da avaliação que deve ser feita da empresa. Ou seja, o due diligence dizer para os emitentes, potenciais emitentes, provavelmente poderão estar aqui na sala, é que é um processo incisivo, né? E que a empresa tem que estar disposta a correr,
porque nesse processo poderão ser promovidas visitas a instalações, indagações a fornecedores, a clientes e mesmo uma visita ao auditor, ou reuniões com o auditor sem a presença do emitente, no sentido de obter do mesmo uma visão independente sobre as práticas contabilísticas e de relato financeiro do emitente. Registro de oferta pública. O registro de oferta pública é um processo mais administrativo que vai ser feito junto da Comissão do Mercado de Capitais, que em princípio, se toda a documentação tiver em ordem, em 30 dias a empresa tem um aval positivo. Eu ponho aqui na apresentação um leque de documentação que é solicitada e está prevista no Código de Valores Mobiliários, mas não vou me debruçar sobre ela. A nível do passo logo a seguir é a admissão e negociação na Bodiva, ou seja, a empresa já registrou a oferta na CMC, ou seja, pode também administrativamente submeter toda a documentação à Bodiva para permitir a celeridade em todo o processo, né? Em princípio, a documentação que é submetida para a CMC serve também para a Bodiva, dizer apenas que os requisitos essenciais são 2, ou seja, uma dispersão no mercado de pelo menos 25% do capital social e uma previsão de capitalização bolsista na ordem de 1.000 milhões de kwanzas. Roadshow é dos aspectos mais importantes, mais interessantes. Aqui no Roadshow o que a empresa vai fazer é divulgar a sua oferta, né? É captar o interesse dos diversos investidores. Ou seja, é fazer um conjunto de encontros com investidores, grupos de investidores, com analistas financeiros, no sentido de divulgar a sua iniciativa, né? Ou seja, nesse processo tem um apoio muito grande do underwriter, que tanto na preparação da apresentação, na abordagem e agendamento dos encontros, mas também, mas daí dar uma nota que todo o processo, ou seja, apesar da empresa ter apoio do underwriter, o sucesso dessa iniciativa vai estar ligado sempre à performance de quem estiver a divulgar a oferta, né? E é importante que a empresa esteja focacionada em transmitir confiança na capacidade de gestão e liderança dos seus representantes, né? Isso é que, de certa forma, vai vender a oferta. Ou seja, há duas considerações que também têm que ser feitas no roadshow, que é o aspecto do timing. Ou seja, a empresa tem que cronometrar bem, tem que ser suficientemente assertiva para escolher o melhor ciclo para fazer a dispersão. Por exemplo, no caso da privatização de empresas, do setor empresarial público, né, e do plano intercalar, talvez o timing que está previsto seja o melhor. Não digo que o plano intercalar, como diz, não diz que as empresas teriam que ser privatizadas em 6 meses, ou seja, todo o processo de preparação, ou seja, as bases de preparação, ou seja, aspectos que as empresas têm que olhar, podem ser preparados em 6 meses. Mas, ou seja, todas as medidas que ali concorrem para a criação de um ambiente económico mais favorável, ou seja, vão começar, em princípio, a ter efeito daqui a 1 ou 2 anos e meio. Ou seja, se as empresas começarem a fazer um processo de preparação agora, provavelmente, quando o ciclo económico fizer a sua reversão, poderão entrar em condições de dispersar o capital de forma mais correta, né? E outro aspecto também é o público-alvo, né? Que tipo de investidores a empresa quer captar, ou seja, investidores institucionais, investidores de retalho. Isso é fundamental. Os investidores institucionais, em princípio, são os mais queridos. São os mais queridos porque aportam capital, têm capacidade financeira para subscrever emissões grandes. Mas os investidores de retalho também são importantes. São importantes no sentido que promovem a liquidez no mercado. E como eu referi há pouco tempo, a empresa quer, é do interesse do emitente que os seus títulos sejam negociados, não é? Então é necessário também, ou seja,
criar aqui um equilíbrio bem entre esses dois tipos de investidores, não é? Depois temos o aspecto de precificação da oferta. Existem duas possibilidades: ou a oferta tem um preço fixo, ou a oferta é feita por via de uma recolha de intenções, o book building. Normalmente é feita pelo book building. Acho que a recolha de intenções, de certa forma, é o processo mais justo, porque o emitente consegue, de certa forma, recolher da parte do público-alvo uma avaliação mais correta daquilo que é a sua empresa, né? E, de certa forma, poderá, conforme, mediante a sua capacidade de divulgação e marketing da oferta, maximizar os seus proveitos dessa iniciativa. Em última instância, feito isso, precificado e submetidas as subscrições, as intenções de subscrição, a empresa vai alocar capital, vai alocar as suas ações aos seus novos acionistas, né? Mas aí dizer que a empresa entra num novo estágio, ou seja, isso para dizer que o processo de oferta pública não é uma decisão pontual, mas é uma decisão que tem efeitos de longo prazo. E nesse sentido, ou seja, a empresa vai entrar num novo estágio e vai ter que estar adstrita a critérios de divulgação de informação, tanto anual, semestral ou ad hoc, né? E aí, normalmente estamos a falar de relatórios de contas, relatório de auditor, semestralmente demonstrações financeiras e relatório de gestão, e ad hoc toda a informação que diretamente impactem a negociação dos títulos que põem a dispersar. Ou seja, tendo posto esse tema em cima da mesa, espero ter conseguido, de certa forma, espelhar o processo o caminho para que uma empresa deve seguir para dispersar o capital, as decisões, os participantes, os parceiros que deve olhar, ou seja, que tipo de aspectos ela deve olhar, que tipo de parceiros ela deve procurar e em suma era isto que eu pretendia apresentar. Muito obrigado.